Muitas pessoas estão começando, estão dando seus primeiros passos para fazer quem ama parar de beber, começam a pensar, ficam inseguras e com medo porque veem que o alcoolista que ama tem amigos que bebe demais e acaba vendo cenários que, para quem está dando os primeiros passos, parecem ser obstáculos impossíveis de serem superados. Você precisa só aprender como usar esse poder que você já tem. E se você não aprender a usar esse poder que você já tem, você vai sentir como se você não tivesse poder. Mas não é o caso. Eu percebo uma coisa bem interessante que muitas pessoas que começam a me seguir, que começam a me acompanhar, pela primeira vez estão entrando em contato com alguém que tem formação técnica, alguém que tem qualificação técnica, que entende sobre alcoolismo, né, um profissional falando sobre isso, e dizendo, olha, existe um caminho para você fazer quem você ama parar de beber. Tem muita gente que entende isso como um choque, né, um choque de realidade, um choque de expectativa, né? Porque a maior parte das vezes se ouve o contrário, né? Se ouve o contrário, de que, olha, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, você tem só que cuidar de você enquanto você espera o drama e a tragédia do alcoolismo acontecer. E isso não é assim, isso não precisa ser assim, né? A ciência mostra, né, pesquisas sérias, não só as dezenas de casos de sucesso que você já está acompanhando na Semana ACA, das pessoas que eu estou mostrando para você, estou contando a história para você, de pessoas que fizeram diferente, que começaram a agir de formas diferentes, que conseguiram fazer o esposo, o filho, parar de beber. O seu familiar, a pessoa que ama, parar de beber, né? Através da mudança do seu comportamento, através do seu relacionamento, né? Então isso é muito legal poder mostrar para as pessoas e essa comunidade que está se criando que, olha, existe uma forma séria e eficaz que pode fazer você, que sofre com o alcoolismo de quem você ama, fazer essa pessoa parar de beber. Né? Então isso é muito emocionante porque isso é transformar uma família, isso é transformar uma história que seria uma tragédia para um momento de felicidade, de harmonia, e isso se reflete para as próximas gerações, isso se reflete num bem-estar para você, para a pessoa que você ama. Então isso é incomparável, né? Isso é uma coisa incrível, realmente eu me sinto muito privilegiado de poder estar transmitindo esse tipo de mensagem real e eficaz que pode mudar histórias de tantas famílias. Realmente eu fico muito feliz de participar aqui com vocês. Ó, a Valéria começou ontem a entender algumas coisas, né, Valéria? No começo parece, você vai ver, depois você me diga, Valéria, no começo parece bem mais difícil do que no final das contas é. Né? No começo parece bem mais difícil, né? É que é uma lógica um pouco nova, né? Mas logo você vai entender, vai ficar cada vez mais claro. Olha que legal, Miriam. Resultado aparecendo. Está até se desentendendo com os amigos. Que coisa boa, hein? Que legal você falar isso, né, Miriam? Ah, você me lembrou uma coisa bem interessante que muitas pessoas, Miriam, que estão começando, que estão dando seus primeiros passos para fazer quem ama parar de beber, começam a pensar, ficam inseguras e com medo porque veem que o alcoolista que ama tem amigos que bebe demais, tem familiares que não colaboram, e acaba vendo cenários que, para quem está dando os primeiros passos, parecem ser obstáculos impossíveis de serem superados, né? Tem gente que diz assim, olha, o alcoolista que eu amo, ele diz que não vai parar de beber, mas, cara, conforme você for aprendendo mais, você vai ver, ó, como a Miriam está contando aqui para nós. Conforme o esposo dela começou a se desentender com os amigos. Porque através você hoje que está me assistindo, você é uma pessoa significativa. Por mais que às vezes você acha que você não é. Ah, não, eu não sou. Ah, não, o alcoolista não se importa comigo. É que assim, você precisa só aprender como usar esse poder que você já tem. E se você não aprender a usar esse poder que você já tem, você vai sentir como se você não tivesse poder, mas não é o caso. É filho, Miriam, que legal, é o filho, certo, é o filho que começou a se desentender com os amigos, que coisa legal. Tem uma pergunta, não sei o nome, mas está falando sobre, gostaria de saber como faço para conversar com o lado da recompensa do cérebro e não com o outro. Tá, é uma pergunta bastante ampla, né? As 2 primeiras aulas da Semana Amor contra o Alcoolismo eu falei só sobre isso,
Só que é o seguinte, fato é, tá? Primeiro, eu não quero complicar as coisas, tá? Eu quero tentar primeiro simplificar e a gente vai avançando na profundidade desse entendimento, tá? Mas é o seguinte, você sempre está se comunicando com o sistema de recompensa cerebral. Sempre. Não importa o que você fizer. Você sempre está enviando alguma mensagem. Um dos níveis de comunicação sempre é o sistema de recompensa cerebral. Por exemplo, alguém me contou assim que, olha, o sistema de recompensa cerebral, deixa eu explicar melhor. Ele é uma parte do cérebro que é responsável pelos hábitos que nós temos e pelas preferências que nós temos. E esse sistema ele responde mais aos princípios da dor e do prazer imediatos. Então, sempre que você pensar... As aulas estou explicando melhor, tá? Vou tentar simplificar isso. Sempre que você pensar que, olha, existem dois comportamentos. Um comportamento que é de beber. Na aula 2 eu chamei de rosas. Quer dizer, um comportamento que é de beber, que na aula 2 eu chamei de ervas daninhas. E um comportamento de ficar sóbrio, que eu chamei lá de rosas, né? Eu usei uma metáfora do jardim. Quer dizer o quê? O alcoolista, o sistema de recompensa cerebral é o jardim. Então a pessoa é o jardim. Porque eu, você, o alcoolista, qualquer um, nós somos o nosso cérebro, né? Nosso cérebro não é uma parte diferente. A sua mão é a sua mão, você é a sua mão. Entende? Então é o alcoolista que você ama. Ele tem tendências a ter dois comportamentos. Né? Todos temos tendências a ter qualquer tipo de comportamento, se a gente for olhar. Mas então assim, ó, não sei se eu estou complicando ou não, me avisem depois. Olha, mas tem o comportamento de beber e tem o comportamento de ficar sóbrio. Você sempre está se comunicando com o sistema de recompensa cerebral. A ideia é o seguinte, você alimentar o comportamento de ficar sóbrio e não alimentar o comportamento de beber. Tá? Alimentar as rosas, dar água para as rosas e não dar água para as ervas daninhas. E aí eu falei no episódio 2, né, da aula 2, da água, falei do adubo, e é muito importante você só dar água para a rosa e não dar água para as ervas daninhas. Tá, Vitor, mas que negócio aí? Deixa eu tentar. É que eu estou tentando ser bastante didático, tá? Existem vários níveis de profundidade de como você vai entender isso. Né? Tanto que no curso ACA, nas mentorias ACA, do curso ACA, o nível é muito mais profundo, porque as pessoas já estão mais preparadas para chegar nesse nível. Mas só para você começar a entender, que é o seguinte, todo comportamento... Como é que alimenta um comportamento? Como é que alimenta um comportamento? Sempre que um comportamento é mais fácil, é mais atraente e é mais interessante e gera mais prazer ou tira alguma dor ou desconforto, ele vai ser alimentado. O contrário, a mesma coisa. Como eu deixo de alimentar um comportamento? Eu deixo tudo o que eu falei, só que o oposto. Eu deixar ele mais desinteressante, mais difícil, menos atraente, são formas de não alimentar um comportamento. Então, quando eu falo assim, Vitor, olha só, mas então eu devo... não é melhor eu deixar essa pessoa beber em casa? Se eu tenho opção, se eu tenho condições, se eu estou num cenário em que eu consigo proibir bebidas em casa, em que isso faz sentido no meu cenário, tá? Isso é só um exemplo. E você tenha condições de, olha, não permitir bebidas alcoólicas em casa. Essa pessoa vai beber na rua. Vitor, mas ele vai beber na rua. Na rua é pior. Na rua pode acontecer coisas piores. Essa pessoa pode acabar bebendo mais. Só que, olha aqui a lógica. Claro que você não quer que essa pessoa se ferre, né? Claro que você não quer que essa pessoa viva uma tragédia. E é justamente por isso que você está buscando fazer essa pessoa parar de beber e conquistar um convívio familiar feliz e saudável. Né? Só que é o seguinte, o comportamento de beber, quanto menos fácil, quanto mais difícil ele vai se tornando menos intenso. O aprendizado dele vai enfraquecendo no sistema de recompensa cerebral. Tá? Porque ele responde aos princípios da dor e do prazer imediatos. E daí, olha só, eu falei da água e na aula 1 foi mais ou menos um pouco disso que eu falei. Na aula 2 eu quero já... Na aula 3 a gente vai avançar mais ainda, que vai sair amanhã. Mas olha só, os reforçadores do sistema de recompensa cerebral, beleza, a gente começou a falar deles, começou a falar sobre como deixar mais interessante ficar sóbrio e menos interessante beber. Agora, tem muita gente que entende essa parada bem fácil e aí pensa assim, Vitor, isso é óbvio.
mas não é. Pode ser até fácil depois que você entende bem, mas óbvio, demora um tempo para você pegar o óbvio, tá? Porque se você está usando isso e você não está vendo o resultado, alguma coisa não está sendo bem feita. Então para e examina. Agora, na aula 2 eu falei de quê? Eu falei de uma outra coisa que é muito importante, que sem essa outra coisa, enfraquece muito o poder da água no jardim. Enfraquece muito a ideia de, eu vou simplesmente não dar dinheiro para ele beber, eu vou simplesmente mandar ele, eu vou proibir que tenha álcool em casa, eu vou simplesmente não conversar com ele enquanto ele estiver embriagado, eu vou simplesmente deixar ele se responsabilizar por tudo que ele fizer quando ele beber e vou tratar ele bem na sobriedade, eu vou simplesmente fazer isso. Calma, beleza, tá começando, mas tem o adubo. O adubo ele faz uma diferença muito grande. Muito grande. O adubo é a forma com a qual você se comunica. E aí eu expliquei no vídeo na aula 2 sobre comunicação não confrontativa. Claro, tem muita coisa nesse assunto, tá? Tem muita coisa nesse assunto para conseguir usar a comunicação. E a comunicação pode ser usada para reforçar a sobriedade, pode ser usada para quebrar uma resistência. Né? A resistência pode ser usada para conseguir mais colaboração, para tornar a ideia da sobriedade mais atraente. Então, assim, se comunicar é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Qualquer um pode se desenvolver mais, mas é uma habilidade que acelera muito a jornada e faz muita diferença. Quando você vai fazer quem você é parar de beber, você entender bem como é essa comunicação não confrontativa. Eu dei alguns exemplos na aula 2, na aula 3 a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso é muito importante também. Tá? Aí tem algumas pessoas que me disseram o seguinte, falaram assim, Vitor, olha só, que eu achei bastante me mostra, porque eu vejo assim, a gente já passou de 800 pessoas na comunidade, né? E eu recebo muitos e-mails também de pessoas que estão acompanhando só pelo e-mail, né? Tem mais de 5.000 pessoas pelo e-mail. E aí tem gente que eu vejo vários níveis de compreensão, né? Você que está me acompanhando. E não tem nada de errado nisso, mas é só interessante que você observe para você perceber que, olha, existe um nível de compreensão que ele vai aumentando ao longo do tempo. E olha o que eu vejo. As pessoas que estão começando a entender, elas dizem coisas como, veja se isso faz sentido para você, eu quero esclarecer isso para você, para te ajudar a entender mais. Falam coisas como, Vitor, mas olha só, parece que tem um muro entre as minhas palavras e ele, as minhas palavras não chegam no coração dele. Vitor, mas ele falou que ia parar de beber, mas não parou, ele descumpriu as promessas. Eu não vou repetir muitos outros exemplos, porque eu quero explicar esses. Primeiro, vamos ver das palavras, né, do muro. Parece que tem um muro entre as minhas palavras, não chegam no coração dele. É que as palavras, elas têm um jeito de ser colocadas. O jeito que você vai se relacionar é que vai trazer o impacto. Assim, Vitor, mas essa palavra, depende qual palavra, como é colocada, em que circunstância. Lembra que eu falei ontem na live sobre música? Sobre criar uma música? Fazer uma música ficar boa? É sobre isso que eu estou falando. É sobre você interagir com o alcoolista e você receber um resultado negativo. Fiz algo que não teve o resultado que eu queria. Opa, peraí, vamos olhar. O que pode ter acontecido? Quais palavras são essas? Porque senão você vai acabar tendo uma ideia que é a seguinte: essa pessoa não me escuta, não importa o que eu fizer. Né? Porque começa a achar que não tem como. Começa a achar que nada faz diferença. Que daí começa a entrar num raciocínio que começa a eliminar o raciocínio inicial. Qual é o raciocínio inicial? O que você começou a aprender na aula 1? O que você está começando a aprender na aula 2? Que existe um jeito de você fazer quem você ama parar de beber. Existe uma forma de fazer isso. Em nenhum momento eu falei assim, você vai lá e vai estalar o dedo e daqui a pouco a sua vida vai mudar. Por mais que você tenha visto várias histórias de que um esposo parou de beber, a filha parou de beber depois de 4 semanas, não vamos ser ingênuos. Claro que isso tem uma mudança de comportamento do familiar. Porque é impossível qualquer área da vida. Mesmo que as coisas possam ser muito rápidas até. Porque para mim, 4 semanas é rápido. Eu não sei para você. Pelo que eu vejo, 4 semanas é extraordinário. É bastante rápido. A gente tá falando de um mês, pô. Olha só. Mas o que faz a coisa mudar? É mudar o jeito de lidar com a situação.
E às vezes dá um tilt, às vezes você acha que, ah, não, então agora eu fui um pouco mais legal com ele aquele dia, aquele momento. Então tudo vai mudar. Calma. A lógica tem que estar um pouco organizada. A lógica do que você está fazendo. E daí tem gente que diz o seguinte, olha, eu escutei isso hoje, tá? Eu até deletei, porque começa a virar uma coisa até meio que perde o sentido. De começar a prever o comportamento do outro. Começar a prever, homens em geral nunca ouvem o que a gente fala. Ou começa a virar uma coisa que fica até agressiva, né? Generalizar ou colocar uma coisa assim, porque alcoolistas são todos egoístas e eles só pensam neles, eles não se importam com mais ninguém. Pô, isso é lamentável, né? Eu acho que é uma expressão trágica de dor. E eu entendo que sinta dor, mas olha só, existe um caminho que pode levar você a fazer quem você é parar de beber. Na medida em que você... E você pode transformar a sua vida e a sua família. Só que isso vai exigir o quê? Algumas habilidades que talvez você nunca teve a oportunidade de aprender. E é o seguinte, e eu usei a metáfora do jardim na aula 2, também pensando no seguinte. Porque tem muita gente que vem e me pergunta, fala, Vitor, olha só, já começa a presumir certas coisas. Vitor, olha só, o alcoolista que eu amo, meu filho, meu esposo, minha mãe, meu pai, minha esposa, será que eu vou conseguir, será que ele vai parar de beber? Aí eu uso esse exemplo várias vezes, né? Como é que eu sei se uma semente vai nascer? Como é que eu sei se uma semente vai nascer? Se ela vai dar uma boa árvore com frutos? Como é que eu sei? Eu preciso, né? Se eu quiser testar a semente, eu preciso ter convicção de que o terreno estava o melhor possível, estava o ideal para essa semente. Sem o terreno estar organizado, sem o adubo, sem a água no lugar certo, prever o que pode acontecer com a semente é um exercício completamente fútil, né? Injusto. Mas será que a pessoa que eu amo vai parar de beber? Olha, primeiro tem que ver o cenário. Como é que você lida com ela no dia a dia? Entende? Isso faz uma diferença brutal. Como é que você conversa com ela? Aí tem gente que está falando assim, olha, Vitor, eu só me comunico com meu esposo pelo WhatsApp. Como é que eu faço? Olha, se o que traz o seu poder, o que torna tão poderoso o método ACA é quando o familiar toma iniciativas para fazer o alcoolista parar de beber, sabe o que torna poderoso isso? Um relacionamento significativo. Mesmo que seja um relacionamento que hoje está ruim. E esse relacionamento significativo, tipo, um casamento, é um relacionamento significativo. Isso pode acontecer em qualquer meio de comunicação. Pode acontecer à distância. O que interessa é o relacionamento. Né? Hoje tem muita tecnologia, o que interessa é a forma com a qual você se relaciona, a forma com a qual você conversa com essa pessoa. Então, como eu faço, já que é pelo WhatsApp? Faço pelo WhatsApp. E você vai conhecer no episódio 3 uma pessoa que fez o familiar parar de beber a 700 quilômetros de distância. Você vai conhecer essa história. Por quê? Mas por que isso é possível, Vitor? Primeiro porque, olha só, Andréia, eu só me comunico com você pelas redes sociais, né? Eu não me lembro de não me lembro de te conhecer, acho que eu não te conheço, nunca falei contigo. E será que você está aprendendo alguma coisa? Será que tem algum impacto? Será que é possível alguém que não está conversando com a gente ao vivo causar um tipo de impacto, qualquer impacto que seja? Né? Percebe como pelo menos para mim, isso, né, acaba ficando pequeno. Né? Por mais, beleza, é um cenário pode ser mais desafiador ou não. Ser à distância pode ser mais desafiador ou não. O que importa é a maneira com a qual você se relaciona com essa pessoa. A maneira com a qual você conversa, a maneira com a qual você reage. Suzy, não concordo, Suzy. Eu acho que os acordos entre as pessoas podem mudar. Né? Tá falando assim, os acordos entre as pessoas podem mudar. Né? Algumas, Lilian, eu não estou achando a tua pergunta. A Marina. Quero compartilhar um depoimento que o Dr. Vitor passou. E olha que não comecei a praticar tudo, mas mudei muito em falar com ele e faz 15 dias que meu marido está outra pessoa. Assistimos filmes com os filhos, fizemos jogos, ele ainda bebe, mas diminuiu muito, não está jantando à noite
tinha uma pressão altíssima. Está tomando o remédio certinho para a pressão, ainda toma remédio para dormir, mas ele está com a pressão baixa, 10/6, 11/6, e está achando muito estranho. Respirei e perguntei, o que você sugere fazer? Pois lá atrás ele não queria e não quer ir ao médico de forma alguma. A minha pergunta é normal? Normal abaixar a pressão? Olha, o álcool causa pressão alta, né, Marina? O álcool causa pressão alta, ele pode aumentar a pressão alta, ele pode impedir o funcionamento dos medicamentos para pressão. Então, parar de beber ou reduzir o álcool tende a baixar a pressão, sim. Só que a pressão não está necessariamente muito baixa, tá? Não está necessariamente muito baixa, essa pode ser uma pressão normal. Certo? Mas que legal, ó, vocês veem aqui, ó, conforme você muda, que legal ver isso daí, né? Que você começa a mudar, isso muda. E muda outra pessoa também, né? Ó, a Raquel tá dizendo o seguinte, volta e meia tem isso, né? Essas coisas assim, ó. Porque é alcoolismo, olha só, tem vários momentos, né? Tá dizendo que não está tendo como colocar em prática os meus aconselhamentos, ele só vem em casa para dormir. Trabalha, vai beber e vem para casa dormir. Nunca fica sóbrio. Raquel, se liga no que você vai ouvir na aula 3, tá? Porque você tá falando assim, muito igual falou para mim a Camila. A Camila, você vai conhecer a história da Camila. A Camila, o esposo dela, bebia toda hora, todo dia. Ele bebia para trabalhar, ele bebia em casa, bebia escondido. Então, assim, cuidado com essa ideia. Não está tendo como colocar em prática os seus aconselhamentos. Não é bem assim. É que você está começando a entender essa parada. Por exemplo, é que tem gente. Vou dar uma ideia, tá? Existem várias coisas que dá para fazer nesse mesmo cenário. Mas é o seguinte. Pensa só o seguinte. Uma das coisas que é importante, uma das coisas que é muito importante é você não ficar na mão do alcoolista. É você não ficar nas mãos do alcoolista. Não deixar ele definir como tudo vai ser. Tem um monte de gente na comunidade que tá falando assim, Vitor, mas olha só, ele vai sair no final de semana, ele vai beber, e aí o que eu faço? Eu vou ficar em casa, triste, sozinha, preocupada, dependendo dele aceitar que eu vá junto com ele. Peraí. Uma coisa importante é você não ficar nas mãos do alcoolista. Porque senão não cria um cenário, não cria a possibilidade de você criar um reforçador alternativo. O que é um reforçador alternativo? O reforçador alternativo é criar, no processo de tomada de decisão, pelo menos uma ideia de que existe uma escolha ao não ser beber. E como é que você pode conseguir fazer isso? Primeiro, daí você vai fazer o quê? Uma das coisas que você pode fazer já é começar a ter uma vida, né? Ter uma vida, ter hobbies, ter momentos próprios, fazer coisas interessantes. Né? Ah, ele vai sempre pescar no final de semana. Poxa, e você vai fazer o quê? Se você se dedicar e fazer uma coisa legal também, ter uma vida melhor, você já está começando a dar um exemplo de como viver sóbrio, você já está dando um exemplo de como resolver os problemas, então você já está colocando um monte de coisa em prática. E olha, beleza, ele só vem para casa para dormir, mas sempre existe algum momento, né? Depois eu vou te mostrar a história da Camila. Mas sempre existe algum momento, de um jeito que você está fazendo, que pode ser modificado alguma coisa. Olha o pensamento limitante. Não está tendo como colocar em prática porque sempre que você ouvir isso daí, sempre que você pensar isso daí, começa a pensar, mas será? Será que a minha mente está me dizendo uma coisa que é mesmo? Ou será que tem alguma coisa que eu ainda não entendi? Certo? Ó, a Cristina está falando, boa tarde, como conversar com o alcoolista? Como conversar quando o alcoolista está sóbrio? Muito ampla, Cristina, muito ampla. Depende do momento, depende da situação. Você quer conversar o que com ele? Qual que é a sua intenção? Porque assim, ó, tem como você conversar. O diálogo pode ser uma forma de recompensar a sobriedade, de reforçar a sobriedade. O diálogo pode ser uma forma de você melhorar a conexão. O diálogo pode ser uma forma de fazer ele pensar sobre parar de beber. Então, como conversar quando ele está sóbrio é uma pergunta muito grande. É muito grande, tá, Cristina? Ela é muito grande. Mas a primeira coisa que eu te diria é o seguinte. Antes de pensar em como conversar, pensa. O que eu quero dessa conversa? O que eu gostaria? O que eu acho que essa conversa pode trazer? Porque daí você vai começando a fazer o quê? Ah, Vitor, mas eu não sei ainda o que a conversa vai levar, o que eu vou fazer. Primeiro começa a pensar na sua intenção.
E aí você vai poder calcular, a minha intenção está indo para o lugar que eu quero? Aí começa a criar uma série de oportunidades de você aprimorar essa habilidade de conversar, certo? Olha só que legal, Rosana. Ela assistiu a primeira aula e logo começou a mudar o comportamento com o esposo. Ele sujou a casa e eu não fui logo limpar. Não briguei e nem ameacei. Beleza? Então assim, ó, tirou a água da erva daninha e usou o adubo para as flores. Ontem ele saiu escondido para beber. Fiquei já esperando ele chegar muito tarde e bêbado. Mas para minha surpresa, ele não demorou e bebeu muito pouco. Ainda falou em parar. Estou muito otimista. Eu não sabia que o meu comportamento que faria a diferença. Obrigada. Estou ansiosa para mais informações. Que legal, Rosana. Pô, você vê? Uma coisa pequena, né? Uma coisa que parece pequena, né? Parece irrelevante. Mas já está começando a entender o poder que tem, né? Ó, a Marina tá dizendo assim, colocar no papel é a melhor forma, né? Eu concordo, Marina. Colocar no papel faz toda a diferença, né? Mas daí, por isso que tem tantos exercícios para colocar no papel no curso ACA, né? As alunas ficam bravas comigo, falam, Vitor, olha, mas e todos esses papéis? Depois começa a gostar, né? Depois começa a ver o benefício de colocar no papel, né, Marina? Isso eu acho muito legal. Gente, que mais? Ó, tem gente que fala assim, olha, estão em dúvidas. Olha, se a sua pergunta é muito grande, às vezes eu não consigo ler, tá? Às vezes eu não consigo ler, porque senão eu paro para ler toda a dúvida e acabo não respondendo outras. Vamos ver. Se você mandou, eu não respondi. Vamos ver. Tem muitas, tá? Olha, legal, Tânia, concordo com você. O processo de aprendizagem é gradativa, adequando-se a cada estágio do desenvolvimento de cada um, ou seja, a partir de como ocorre a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, atitudes. Cada um tem seu tempo. Boa. E cada um tem seu tempo de aprender, né? O que mais? Ó, tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. Rosângela, eu respondi sua pergunta. O que devemos mudar? Rosângela, olha só, não vou conseguir ler tudo, cara. Ainda mais a sua pergunta, olha só, Rosângela, o caso dele é mais complicado. Tá, é muito grande, Rosângela, depois eu respondo, tá? Depois eu respondo. Ó, Vitor, se ele chama para ir pro bar com ele, devo ir? Quem pode responder essa? Se ele chama para ir pro bar com ele, eu devo ir? O que vocês acham? O que vocês diriam? Olha só, vamos pensar o seguinte raciocínio. Ela está dizendo assim, ó, às vezes acho que fica muito cômodo para ele ir só pro bar. É que olha só, você quer ir no bar com ele para tornar mais desagradável ele ir pro bar? Tipo isso? É muito cômodo ele ir pro bar sozinho. Então eu vou lá tornar a vida dele um inferno. Pensa bem, olha só o raciocínio. Aí a gente tá falando de adubo. Tá? A gente tá falando de adubo. Quer dizer o seguinte, se você tornar beber mais difícil, dentro dos limites do seu relacionamento melhorar também. Tá? Você vai, porque se você começar, olha, parece uma diferença pequena, mas é a seguinte, ó, ele diz, eu vou fiscalizar, mas você vai fiscalizar, você vai tomando uma atitude que é muito desagradável, você começa a tratar ele como se ele fosse uma criança, como se você estivesse controlando ele, como se ele estivesse te devendo alguma coisa, como se você fosse frágil e você que tem um problema. E você vai estar, ó, como diz a Tânia aqui, ó, você vai estar incentivando o alcoolismo com a sua presença e ao mesmo tempo criando mais resistência, porque o desconforto não vai ser o álcool que causou, vai ser você. E aí o adubo
que vai estar errado, entendeu? Aí esse adubo vai criar mais resistência. E pensa bem, não é cansativo para você ficar indo no bar? Eu sei, você talvez fique ansiosa pensando assim, olha, mas se ele ficar indo pro bar sozinho, vai ficar muito cômodo. Tá, não é legal que fique muito cômodo? Tá, não é. Mas olha só, existem muitas outras coisas melhores para que fique menos cômodo para ele e mais cômodo para você. Tá entendendo? Começa a pensar nisso, olha, beleza, eu não vou ficar aqui, ó, agora é um jeito diferente, no final das, é porque assim, é muito sutil às vezes a diferença para quem está começando. Então, ó, tá dizendo, é muito cansativo. Então, né, porque olha o seguinte, é muito sutil a diferença do que eu estou falando para o raciocínio que algumas pessoas vêm de casa com esse raciocínio, que é o raciocínio assim, para fazer que eu amo parar de beber, eu tenho que, sei lá, amarrar ele em casa. Eu tenho que jogar as bebidas dele fora. Eu tenho que ficar repetindo, falando para ele parar de beber. Mas, não, cara, isso não dá certo por várias razões. Porque isso não é se comunicar... Aí você tá, porque a ideia de você se comunicar com o sistema de recompensa cerebral é você fazer ele querer parar de beber. E aí você nunca mais precisa correr atrás dele para que ele pare de beber. E olha, se você ainda não entendeu bem outras coisas de como fazer isso, então, calma, você vai entender. A Tânia está dizendo, eu só me coloquei porque eu sei da angústia às vezes de quem ensina. Você é muito didático, um ótimo professor. Obrigado, Tânia, fico feliz. Eu acho que a angústia que me dá às vezes é o seguinte, de querer tentar acelerar um processo de aprendizagem que né, depende de... Ó, tem gente que está chegando e está conhecendo agora, né? Tem gente que está começando a conhecer agora. Então, tem que ter um pouco de... Né? Nós temos que ter paciência. Eu tento ter bastante paciência. Mas eu quero muito ajudar a ser mais rápido, né? Porque eu sei que quem chega querendo aprender, quer aprender o quanto antes. E eu realmente tento acelerar esse processo. Mas esse processo se acelera na medida em que você também vem e assiste. Assiste a aula, tô anotando. Tem uma galera que faz isso, que me manda prints, né? De que tá anotando, de que tá fazendo diferente. Oi, Gilmaria. Oi, Gilmaria. Ó, tá respondendo aqui, ó. Não, ir no bar não, né? Ir no bar não. Você tá se reforçando o alcoolismo, você tá criando resistência, você tá se rebaixando. Aí depois tem gente que fala assim, Vitor, olha só, eu tô muito cansada de lidar com o alcoolismo de quem eu amo, tô muito cansada, mas também você tá jogando a sua energia no lugar errado. Aí, quando você joga a sua energia no lugar errado, você cansa, você não vê resultado, aí você frustra. Então, respeita a sua energia. Antes de sair correndo para um lugar, para e olha, peraí. Esse é o lado que eu tenho que ir? E aí você corre, entendeu? Tem muita gente que chega e fala assim, não, eu vou correr. E sai correndo. Vitor, como é que eu falo? Vitor, como é que eu faço isso? Calma. Será que nessa situação, ir para a esquerda é melhor? Ou ir para a direita é melhor? Será que não é mais rápido ir para a direita? E aí, quando você começar a ter esse raciocínio de olhar para a situação e pensar, tá, qual o melhor lugar para ir? Qual o melhor cenário para ir? Qual o melhor lugar para ir? Entendeu? Aí a sua energia vai começando a ser muito mais aproveitada. Gilmaria, eu falei no Instagram, no meu Telegram, no meu canal geral, faz uns 10 dias, tá? Só sobre a influência dos amigos. Os amigos são uma influência muito grande, o que fazer? E eu vou falar mais sobre isso na aula 3 também, tá? É que é uma pergunta que eu repito muito, tá, Maria? Mas para resumir para ti, cara, você tem que focar no que você tem controle e entender que é suficiente. A sua relação é suficiente. Não interessa se tem influência dos amigos. Você acabou de ver aí né, um depoimento aqui que ela falou que o filho dela começou a se desentender com os amigos porque a mãe mudou o jeito de lidar com ele. Então, mas eu sei que no começo pode parecer, mas meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Então foca. Onde é que você tem controle? Escuta, olha, acabou de dizer que a mesma coisa acontecia. A influência dos amigos não é o fator que vai impedir. Meu marido já me deixou, mas mesmo assim quero aprender sobre alcoolismo, porque quero ajudar ele talvez no futuro. E daí tem gente que fala assim, Vitor, olha só, o que é a primeira coisa que eu faço? O que é a primeira coisa que eu faço? Eu quero aprender como fazer quem eu amo parar de beber. Qual que é a primeira coisa que você diria? Tá, a primeira coisa que eu diria comece a entender o alcoolismo. Primeiro, comece a entender o alcoolismo. Porque
A primeira coisa que tem a primeira grande armadilha para você que está aprendendo a fazer quem você vai parar de beber, e até para o alcoolista, é a ingenuidade. Não no mau sentido, tá? Não no mau sentido. Mas a ingenuidade de assim, ó, de presumir uma série de coisas sobre o alcoolismo e diminuir a ideia, diminuir a percepção da necessidade que tem de você entender sobre como lidar. Certo? Porque metade do meu trabalho é desaprender, né? Muita gente, metade do trabalho que tem quando começa a me ouvir é desaprender coisas, né? Para começar a ter resultados. Cibele, vamos ver, ó. Tenho que reforçar com ele o acordo de que não bebo e não quero bebidas em casa todo final de semana? Não, acho que não, Cibele. Acho que não. Sabe por quê? Olha só, acordo é uma coisa do relacionamento. Que é isso, Tânia? Como assim? Aprenda a lidar com o Dr. Vitor. Me explica essa, Tânia. Ó, acordo, deixa eu responder aqui. Olha só, acordos de relacionamento, se eles são bem feitos, eles não precisam ser repetidos todo final de semana. Só que assim, tem gente, olha, e cuidado para ver se você não confunde. Às vezes você acha que fez um acordo quando você só expressou uma opinião. Vamos pegar o seguinte cenário. Vamos dizer, né? Alguns de vocês conhecem a minha noiva, né, a Luísa. Vamos dizer que eu queira que a Luísa faça a janta para mim hoje. Aí eu falo para a Luísa assim: ô, meu amor, querida, eu adoraria que você fizesse janta para mim hoje à noite. Eu adoraria que você fizesse o jantar para mim hoje à noite. Aí ela olhasse para mim e falasse: não, Vitor, eu entendi. Isso é um acordo? Não, isso não é um acordo. Eu expressei uma preferência. E aí, ela não é obrigada a fazer o jantar. Né? Não é um acordo isso. Agora, se fosse totalmente diferente, olha, eu gostaria que você fizesse o jantar para mim hoje à noite. Por acaso, eu disse, não, eu faço, prometo, cumpro, verdade, vou fazer, pode contar comigo. E aí, se ela não fizer o jantar, aí a gente conversa, olha, você tinha dito que ia fazer. Porque se você está tendo que repetir o acordo várias vezes, é porque esse acordo não foi bem feito, ou não foi um acordo real, foi só uma expressão de opiniões. Faz sentido? Não sei se ficou claro, assim. Né? Vamos ver se eu consigo... Ó, essas técnicas também servem para usuários de drogas? Servem. Sabe por que servem? Porque o sistema de recompensa cerebral é a base do método ACA. É a base. E é o mesmo sistema que as drogas atuam. Né? Então, por isso. Primeira coisa, aprenda a lidar com o Dr. Vitor. Por quê, Tânia? Agora eu queria saber, tô curioso. Por que aprender a lidar comigo? É difícil lidar comigo, é? Ó, a Marina está dizendo o seguinte, vou falar por mim. No início, eu fiquei muito confusa, pois estamos tão desesperadas para acertarmos. Porém, quanto mais assistimos às aulas, mais conhecimento nós temos. E olha que preciso assistir a todo momento. Dr. Vitor, você é uma bênção em nossas vidas. Desejo em dobro o que você está fazendo por tantas famílias e filhos que serão recuperados com esse seu conhecimento. Que legal, Marina. Que legal, cara. Fico bem feliz mesmo. Ver essas transformações é o meu combustível, é o meu incentivo, né? É como vocês me reforçam, né? Ver essas histórias de superação é o que me reforça fazer o que eu faço. Ah, Tânia, tá dizendo a vírgula. Primeira coisa, aprenda a lidar com o Dr. Vitor. Não, aprender comigo, não aprender a lidar, né? Entendi. Eu confundi o comentário. É aprender a lidar comigo, não aprender a lidar comigo. É aprender comigo a lidar. Olha, Cristina, essa é uma boa pergunta, cara. E ela é bem comum também. A gente vai falar mais da aula 3, tá? Tem perguntas, olha, quem tá muito ansioso para fazer uma pergunta, grandes chances, tá? Grandes chances de que eu selecionei essa pergunta que você tá querendo saber para responder da melhor forma possível na aula 3. Por quê? Porque às vezes você acha que é só você que tem essa pergunta ou só você que passa por isso. Mas eu vou te mostrar na aula 3 que, cara, perguntas que você achou que só você tinha.
vão estar, prioridades para mim dentro da aula 3, tá? E a pergunta é a seguinte: Vitor, quando a família não incentiva a recuperação do alcoolista, pelo contrário, só critica, mesmo assim eu não desisto. Muitas vezes me julgam e acham perda de tempo. Perca de tempo. Cristina, é o seguinte, de novo, Cristina, de novo, as pessoas não acreditam, as pessoas criticam porque elas não entendem. Não entendem, elas têm uma forma delas de ver a situação. Agora é o seguinte, isso não impede nada, isso não tira nada o seu poder quando você passa a agir do jeito certo. E é só isso que é necessário. E vão te julgar, vão achar perda de tempo. E eu já falei várias vezes, tem várias lives que eu falo isso. Se a gente viver, se qualquer um de nós viver baseado no julgamento do que os outros acham sobre o que a gente faz e tentar agradar todo mundo, a gente não faz nada. Nada, nada, nada. Eu já contei várias histórias, várias vezes que eu falei que, olha, quando eu comecei esse projeto de ensinar pela internet como a família fazer o alcoolista parar de beber, um monte de gente achou que me julgou, achou que seria uma perda de tempo. E aí? Quando você tem um propósito, você vai e faz. Ou você vai viver uma vida baseada no que os outros querem de você. E aí é difícil ser feliz, né? Eu diria que impossível. E você não depende deles. Não depende deles. Eu faço certo nisso aí. Ó, a Amanda tá falando uma coisa. Ó, tá, a pergunta é a seguinte. Da última vez que o meu marido bebeu, eu peguei as crianças e fui na casa de uma tia. Quando eu cheguei, era cedo, umas 20 horas. Daí ele saiu para comprar mais cerveja e ficou andando de carro, só voltou porque eu fiquei ligando. Daí chegou reclamando que eu tinha deixado ele sozinho, mesmo que tenha pedido para eu ficar. Faço certo em sair? Olha, olha como o detalhe é totalmente diferente. Olha só, Amanda, uma coisa que parece irrelevante, né? Por exemplo, o seu marido começa a beber, aí você sai de casa. Do nada, sem combinado nenhum, fica muito esquisito. Você está entendendo? Falta de comunicação muito grande. Aí cria um atrito, às vezes, uma falta. Aí um fica imaginando o que o outro quer dizer com aquilo de uma forma muito prejudicial. E aí o que aconteceu? Você saiu meio no susto, pelo que eu entendi, meio de sopetão, assim saiu. Eu imagino que ele possa ter pensado um monte de coisa ruim sobre a situação, ele ficou pensando um monte de coisa que não tinha nada a ver. E aí quando você voltou, ele não entendeu nada, ficou bravo, ficou chateado, ficou se sentindo humilhado, sei lá. E aí ele saiu de casa, e aí perceba, ó, daí você começou a ficar indo atrás dele. Cara, tudo isso se resolve com uma boa comunicação. Agora, faço certo em sair, sem conversar nada, como se fosse uma coisa assim, ó, é que o que você comunica quando você sai, não é que o outro é um imbecil, um idiota, um sem vergonha, que não merece a presença de ninguém porque ele é um lixo. Não é isso que você comunica. Quando você se afasta, quando ele bebe, o pensamento é o seguinte, olha, adoro estar com você, eu adoro, você é uma pessoa muito bacana, muito legal. Esse pequeno detalhe aí de você beber que faz eu me sentir menos à vontade para estar com você. Mas eu vou fazer outra coisa. E daí, mais tarde, num outro momento, a gente conversa. Por quê? Porque dentro disso que eu acabei de dizer, tá, esse exemplo que eu dei, tem várias camadas de você reforçar a sobriedade e deixar de reforçar o alcoolismo. Porque o tom que você traz não é de ameaça, não é de julgamento, não é de... Porque quando você coloca assim, eu vou sair de casa brava porque ele bebeu. Tá, mas... será que essa é a melhor forma? Sair de casa com os filhos junto, assim? Se você me dissesse o seguinte, não, eu saí de casa, Vitor, porque ele tava assim, ó, ele tava numa situação insuportável. O jeito que ele tava se comportando colocava eu e meus filhos em risco. E eu saí de casa e sumi, sem nem conversar. Tá, aí é bem diferente. Agora, ele abriu uma latinha de cerveja. Tá, não é legal ficar com ele. Mas agora, você vai armar todo um cenário de sair, assim, tipo, de sumir de casa com os filhos. Acho que cria uma imagem que não é a mais interessante. Porque daí dá margem para ele começar a olhar para sua cara e injustamente, tá? Injustamente, ele falar para você que você é exagerada, quando não é o caso. Mas dá margem para ele falar que você rejeita ele, que você não é compreensiva, quando não é o caso. Você vê como essa mesma situação pode criar uma série de desentendimentos desnecessários, tá? Respondido? É que aí, para responder uma pergunta dessa, eu preciso de vários níveis, né? Mas eu tentei responder o mais rápido que eu pude.
Olha, que mais está acabando. Obrigado, Miriam. Eu fico feliz que vocês acham que eu ensino bem. Ó, ele diz que quer voltar a beber social. É possível ter esse controle? Juliana, eu tenho uma live no meu YouTube que é o alcoolista pode beber moderado? Que eu acho que vale a pena você assistir essa live. Porque essa resposta, ela pode te atrapalhar. E eu vou te dizer como vai atrapalhar e vai ajudar mais gente a entender. O alcoolista pode beber moderado? Porque sempre que eu ensino alguma coisa aqui, eu quero já que você já perceba isso o quanto antes. Eu ensino para você. Nem tudo que eu falo, que você vai aprender aqui, você deve usar da mesma forma que você aprende. Você está tendo informações privilegiadas, que nem o alcoolista sabe. Quando eu falar para você, por exemplo, que eu, Vitor, acho muito improvável que um alcoolista possa beber moderadamente no futuro e que as pesquisas científicas mostram que é muito improvável que um alcoolista que teve problemas com álcool possa voltar a beber moderado, essa informação precisa ser cuidada como uma pequena joia ou um pequeno perfume. Você não vai pegar essa informação e vai falar assim, ó, olha só, aquele barbudinho lá, aquele moleque lá, aquele médico, psiquiatra, falou lá que você não pode voltar a beber moderado. Isso aí não existe. Eu vou dizer para esse é que eu vou dizer, se vier me perguntar, eu vou falar que não, que eu nunca disse isso daí. O que eu falei? Que é muito improvável que possa voltar a beber moderado. Então, cuidado. Beleza, agora entendendo isso, que é muito improvável, tudo que você precisa fazer a respeito disso é se preocupar com a forma com a qual você se relaciona com ele, com a forma com a qual você reage, com a forma com a qual você está estimulando a sobriedade ou deixando de estimular o alcoolismo. E daí, no meio do caminho, mas ele acha que vai beber moderado. Conforme você vai estimulando isso, né, estimulando a sobriedade, deixando de estimular o alcoolismo, isso vai ficar completamente irrelevante. Mesmo que ele tente, vou fazer um teste, vou tentar beber, daí ele vai tropeçar, daí no dia seguinte, pronto, tá mais sóbrio do que nunca. E cada vez que ele tentar e não conseguir, você fazendo essa parte sua bem feita, mesmo que ele tropece, os tropeços vão fazer ele ficar cada vez mais forte ainda. Então, sabe, usa isso a seu favor. Usa isso a seu favor. Porque é uma má notícia. É uma má notícia. Tá? Não poder voltar a beber moderadamente. Então, você dá uma má notícia como? Você dá uma má notícia com um jeitinho. E ele vai sentir essa má notícia. Você não precisa se preocupar em convencer ele disso. Tá? Como saber que sou alcoólatra? Se você está me perguntando, existe uma boa chance de ser. Não, por quê? Se o álcool te faz mal de alguma forma, pronto, acabou. Não interessa, tá? Você não precisa ter critérios diagnósticos para entender, olha, se o álcool está me fazendo mal, ele está me trazendo qualquer prejuízo, ele está prejudicando relacionamentos, ele está prejudicando meu trabalho, ele está prejudicando a minha vida de qualquer forma que seja. Eu não consigo dormir se eu não beber. Pronto, já tem o suficiente para saber que você precisa mudar o jeito de beber, né? A Amanda tá falando, verdade, isso que ele fala, tá certinho. Olha que legal esse negócio, olha só, Amanda. Tem várias pessoas que me dizem assim, fala, Vitor, isso que você disse é exatamente o que o alcoolista disse, como é que você sabia disso? E eu vou te falar, eu não te conheço, Amanda. Né? Não te conheço, a gente tá se conhecendo agora. Né? Tá se conhecendo agora. Né? E só o que você falou, a interação que a gente teve. Eu não conheço muito menos ainda o seu marido. E eu não conheço a maior parte das pessoas que me acompanham, mas como é que às vezes eu adivinho algumas coisas? Pela simples razão de que eu entendo a lógica da coisa. E é essa mesma lógica que eu te ensino. Tá entendendo? Porque quando você entende a lógica, você começa a ser capaz de prever muitas coisas. Certo? E começar também a entender qual a melhor forma de você conseguir aquilo que você quer.